Olá, você já perguntou qual a razão efetiva do seu trabalho? Em outras palavras, por que você trabalha? Você já se perguntou também por que o trabalho se dá dentro de um complexo de relacionamentos e quais os elementos que estão presentes nesse complexo de relacionamento que acaba sustentando a natureza do trabalho? Você já se perguntou qual é a finalidade desses relacionamentos e dessas relações que a gente mantém dentro das organizações? Estas são questões e temas relevantes para o momento que estamos vivendo hoje, principalmente pelo fato de que estamos cada vez mais sendo demandados hoje para sermos pessoas de alto desempenho que se relacionam em ambientes de alto desempenho. Então, estes temas, em função da sua relevância, é que querem caracterizar esse bate-papo que nós teremos agora. Fique comigo, que nós estamos trabalhando esse conceito da importância do trabalho, dos relacionamentos e dos processos exigidos pelo mercado para a nossa efetividade como autodesempenhantes. Um beijo. Aguardo com... Trabalhar a dimensão do autodesempenho é fundamentalmente consequência da nossa capacidade conversacional. Isso significa efetivamente que quando eu converso com qualidade, eu gero resultados de qualidade. Quando eu converso com baixa qualidade, eu gero resultados de baixa qualidade. Há uma relação direta entre a qualidade dos processos conversacionais e a qualidade dos resultados que eu obtenho. Por que isso é fundamental? Porque todo o meu trabalho, ele se sustenta em processos de conversação. Se você pensar bem sobre isso, você vai descobrir que 100% do seu tempo na organização que você está, da qual você participa, não só aí, mas em 100% da sua relação em qualquer domínio da sua vida social, ela está sedimentada em processos conversacionais. Sua relação com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com amigos, com amigas, a sua relação no trabalho, ela sempre se dá na perspectiva das conversas. Portanto, conversações efetivas, resultados efetivos, conversações pouco efetivas, resultados pouco efetivos. Então, o primeiro elemento que eu quero trazer para você é de que a nossa capacidade de ter conversas efetivas, conversas de alto desempenho, é que garantem os resultados de alto desempenho dentro das nossas organizações. Isso equivale a dizer também que a competência técnica é importante, mas ela não é mais determinante dos resultados de alto desempenho. Isso por quê? Quando eu estabeleço uma relação conversacional, eu preciso ter consciência daquilo que move essa relação conversacional. Então, conversa, na verdade, é um procedimento que envolve duas grandes distinções: a distinção da fala e a distinção da escuta. Quando eu estou trabalhando em processos conversacionais, eu preciso saber o que eu estou falando e o que eu estou escutando. Agora, até bem pouco tempo, as pessoas julgavam que falar e escutar era um domínio que em si mesmo já se completaria, ou seja, eu falo e escuto. Mas estudos mais profundos sobre isso têm mostrado que a escuta é substantivamente diferente da capacidade auditiva. Então, você pode estar ouvindo, mas não estar escutando. Por outro lado, a sua escuta não é objetivamente caracterizada por aquilo que você ouve. Porque eu ouço a partir das instrumentalidades fisiológicas que o meu organismo possui, mas eu ouço pelas funcionalidades que eu tenho, mas eu escuto a partir da série histórica que a minha vida
da qual a minha vida participou, para atribuir significado àquelas coisas que eu escuto. Portanto, não é o que você me diz que eu escuto, o que você me diz eu ouço, mas ao ouvir o que você me diz, eu processo isso através dos significados que a minha experiência de vida atribui àquilo que eu estou falando, àquilo que você está me falando. Então, escutar é mais do que simplesmente ouvir. Escutar é dar significado ao que o outro está falando a partir dos elementos históricos que eu trago na minha vida em função das experiências que eu tenho. Então imagine você na sua empresa, né, na organização que você trabalha. Qual tem sido a sua experiência histórica nessa empresa ao ponto de que esta experiência histórica determina agora o modo como você escuta as coisas que lhe são ditas. Então, por exemplo, às vezes você está numa conversa com o seu chefe, com o seu gestor, e o seu gestor lhe apresenta uma determinada ideia. Ao ouvir a ideia, você processa dentro da sua mente com a seguinte coisa: isso é muito bonito, mas eu já estou há tempo suficiente aqui na empresa, porque isso me garante que eu já assisti esse filme, isso não vai funcionar. Eu posso até escutar o que meu chefe está dizendo, mas eu posso até ouvir o que meu chefe está dizendo, mas ao escutá-lo, eu atribuo significado àquilo que ele está me dizendo pela minha série histórica. Nessa empresa, nada funciona assim. Ele está dizendo isso porque ele é novo aqui na empresa. Ele está fazendo isso porque ele não tem 30 anos como eu tenho aqui. Então, repare, a partir do momento que a minha escuta não está absolutamente conduzida para um processo de movimentação, eu posso ouvir o que você está me dizendo, mas a minha escuta me imobiliza. Sabe qual é o resultado natural disso? É eu construir rotinas defensivas para explicar por que as coisas não funcionam. E aí eu me especializo em conversas de justificativas, conversas de explicações. E estas conversas de justificativas e explicações, elas decorrem muitas vezes de uma escuta que eu tenho, que não é uma escuta proativa, que não é uma escuta motivadora. Então, em determinado momento, alguém me diz assim: olha, vamos levar esse projeto para frente, vamos fazer as coisas acontecerem, e a minha conversa privada, em função de tudo aquilo que eu já experimentei na empresa, diz assim: ah, como essa pessoa é ingênua, ela não sabe que isso aqui não dura uma semana. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que num processo conversacional, a conversa requer de mim uma escuta que vai além da minha série histórica de vivências, que ela me possibilite criar a esperança da mudança, da possibilidade e da transformação. Mas esse é o primeiro lado do processo conversacional, que é a escuta, que eu estou dizendo para você, que é substantivamente diferente da simples capacidade de ouvir. Do outro lado, nós temos a fala. E antigamente também, igualmente ao ouvir e ao escutar, antigamente também se dizia: as pessoas falam o que falam. Só que hoje nós já conseguimos, em função de todo o avanço da tecnologia ontológica, nós começamos a perceber de que a fala, ela é mobilizada por duas grandes orientações. Uma orientação que nós chamamos de fala propositiva e uma outra orientação que eu chamo de uma fala indagativa. Na fala propositiva é quando eu digo as coisas como eu julgo que elas devam ser. E aí olha só que coisa bacana. Quando eu adoto a fala propositiva, eu adoto como elemento de suporte toda a minha série histórica, da mesma forma como no escutar eu uso a série histórica para interpretar o que você me diz. Agora, na proposição, eu uso a série histórica para propor. Então, a conversa que se caracteriza por falar e escutar
No processo de fala, ela se caracteriza pelo propor e pelo indagar. Então, repare só, propor é essa característica em que eu sou diretivo. Atenção, turma, vamos fazer tal coisa, vamos agir nesta direção, vamos tomar tal caminho. Eu estou propondo as coisas a partir dos elementos históricos que me trouxeram até aqui. Mas este elemento propositivo, ele tem um outro lado, que é o lado indagativo. A indagação, por sua vez, ela se caracteriza pela capacidade que eu tenho de abrir espaços de interlocução aonde o outro me diz o modo como ele vê as coisas, a partir das suas bases históricas. Então, quando eu abro um espaço, não mais de diretividade, né, de uma conversa propositiva, mas eu abro o espaço da conversa indagativa, eu começo a perguntar agora como as pessoas veem as coisas a partir das suas séries históricas. E aí, isso começa a nos ajudar a entender aquele princípio que diz que a associação das diversas inteligências gera maior inteligência. Então, quando eu adoto a conversa indagativa, o que eu estou fazendo de fato é permitindo que diferentes inteligências olhem para o mesmo fenômeno. Isso gera um processo de resultado infinitamente maior. Por quê? Porque no processo diretivo eu estou usando, portanto, na conversa propositiva, eu estou usando exclusivamente a minha inteligência e a minha série histórica. No processo indagativo, eu estou usando as séries históricas disponíveis nas mentes dos interlocutores com os quais eu estou conversando. Então, falávamos inicialmente que a conversa é determinada por falar e escutar. Escutar é diferente do ouvir, porque o ouvir é uma função meramente biológica ou fisiológica, e o escutar é uma função interpretativa dos fenômenos, ou seja, eu escuto a partir da minha história. E, igualmente, o falar ele vai ser dividido, então, em propor e indagar. Na proposição eu sou diretivo, eu uso as minhas referências históricas e, portanto, as determinações, e no indagar eu uso as inteligências colocadas à disposição naquele processo, para que a partir daí a gente consiga, associando essas inteligências, criar uma inteligência maior. Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: bom, então é melhor ser indagativo do que ser propositivo? Efetivamente, não. Não se trata de ser melhor ou pior. O que se trata agora é de qual é o nível de desempenho que eu desejo. Então, por exemplo, existem situações em que eu não tenho tempo hábil para a indagação. Então, neste caso, eu tenho que ser propositivo por uma questão meramente temporal. Mas, em havendo tempo, eu preciso usar cada vez mais a habilidade indagativa, porque na habilidade indagativa eu potencializo as inteligências disponíveis para a solução de um problema. Do ponto de vista prático, isso funciona assim. Chega até mim um problema. Eu olho para aquele problema e, propositivamente, eu reúno a minha equipe e digo: equipe, temos tal problema. Nós vamos fazer assim, assim, assim. Raimundo, você vai fazer isso. Radagázia, você vai fazer isso. Filisberta, você vai fazer aquilo. Anacrânica, você vai fazer aquilo outro. Repare que as pessoas agora receberam suas missões e vão fazer aquilo que eu estou determinando. Isso pode dar certo? Pode. Gera alto desempenho? Não. A não ser que esta situação seja uma situação exígua de tempo. Então, essa é a situação com a qual eu tenho que lidar. Mas imagine agora, chega um problema até mim, e eu chamo as pessoas e digo: pessoas, Radagázia, Filisberta, Joaquina, eu chego para essas pessoas e digo: olha, estamos com tal problema. Como é que vocês resolveriam este problema? Repare que agora eu não fui propositivo, eu estou sendo indagativo.
E ao ser indagativo, eu escuto agora as diversas proposições daquelas pessoas, articulamos uma conversa de solução, e essa conversa de solução articulada vai me permitir agora uma agregação de inteligência muito maior do que no processo meramente propositivo, e aí a equipe ganha desempenho a um nível que a gente chama de alto desempenho, portanto um nível um pouco mais elevado. Então repare, não se trata de bom ou ruim, se trata agora de, em havendo a circunstância temporal permitindo, opta-se por a questão da agregação da inteligência pelas conversas de natureza indagativa. Se o tempo é exíguo ou há um processo urgente para ser resolvido, usa-se o processo propositivo. Agora, em ambos os casos, o que se requer é o outro lado da moeda, a capacidade que as pessoas têm de escutar e, a partir de uma escuta positiva, de uma escuta que considera possibilidades, uma escuta que considera a questão da esperança, da renovação e da transformação, essa escuta vai agora possibilitar que numa conversa indagativa eu construa soluções bem mais promissoras. Agora, olha só, se conversar é escutar, propor e indagar em havendo tempo, indagativo sendo emergencial, propositivo, se isto acontece, eu estou num processo conversacional. Agora, o resultado disso, tendo a agregação da inteligência, é de que coisas precisam ser feitas. E ao determinarmos que coisas precisam ser feitas, a gente chama estas coisas a serem feitas de coordenação de ações, que presume três coisas. Coordenar ações é pedir, ofertar e reclamar. Agora, olha só que interessante. Pedir, ofertar e reclamar são três elementos que estão ligados à minha capacidade de coordenar coisas que eu tenho que fazer. Então aí nós começamos a dizer assim, se você tem algo a fazer, que pedidos você precisa fazer às pessoas? Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Nós vivemos num mundo em rede. Você já pensou quantas pessoas estão sendo mobilizadas agora para que nós possamos ter esse momento? Eu gosto de brincar com os meus alunos fazendo a seguinte questão. Você já pensou quanto tempo você leva para preparar um bom pão de queijo mineiro? Eu dei essa pausa de propósito porque minha boca encheu d'água. Mas olha só, você já imaginou quanto tempo você leva para preparar um bom pão de queijo mineiro? A resposta a essa pergunta depende do seu nível de consciência de rede. Você pode dizer o seguinte, não, Homero, eu preparo um bom pão de queijo mineiro em 20 minutos. Eu vou ali, pego um pão de queijo congelado, boto no micro-ondas, 20 minutos ele está assado. Outra pessoa vai dizer para você, não, leva 2 horas, porque eu preciso pegar o polvilho, mexer com isso, mexer com aquilo, mexer com aquilo outro, botar os ovos, amassar, deixar a massa descansar, depois fazer os bolinhos, depois botar no forno. Outra pessoa vai virar para você e dizer o seguinte, olha, para preparar um bom pão de queijo mineiro eu levo muitos anos. Porque para ter pão de queijo precisa ter leite, para ter leite precisa ter vaca, para ter vaca, para essa vaca ter leite ela precisa ser adulta e estar com um bebezinho, com um bezerrinho junto com ela. É preciso ter polvilho, para ter polvilho precisa ter mandioca, alguém tem que ter plantado. Moral da história, tudo na nossa vida depende da rede com a qual nós nos relacionamos. Ter consciência ou não ter consciência dessa rede faz toda a diferença. Equipes de alto desempenho trabalham na perspectiva de que existe uma rede. Moral da história, você não faz nada sozinho. Tudo o que você faz está amplamente conectado com a rede com a qual você estabelece relações. Se você tem consciência disso, você amplia o seu grau de competência. Agora, olha que bonito. Ter consciência da rede é ser capaz agora de fazer pedidos específicos para as pessoas. Então, a pergunta que a gente precisa fazer é, você dá conta de pedir para as pessoas
coisas que precisam ser feitas em função das ações que devem ser estabelecidas no seu trabalho, ou na sua vida, ou nos seus relacionamentos afetivos, de qualquer natureza. Porque nós descobrimos que uma das grandes dificuldades das pessoas é serem capazes de pedir ajuda. Então eu não peço ajuda. E olha só que consequência interessante. Pessoas que não pedem ajuda normalmente têm uma agenda atribulada. Pessoas que não são capazes de pedir ajuda normalmente não têm tempo para fazer coisas que são necessárias fazer. Mas por que elas não têm tempo? Porque elas acham que devem dar conta de tudo sozinhas. Dar conta de fazer tudo sozinho pode ser, a princípio, uma pressuposição de competência, mas na verdade não é. Ou seja, fazer tudo sozinho é assumir para si um conjunto de responsabilidades que ao longo dos limites físicos das horas do dia eu não sou capaz de atender. O que acontece? Aí eu começo a falhar com as pessoas porque eu não sou capaz de ser impecável nos meus relacionamentos. Aí eu prometo e não cumpro, eu digo que vou chegar e não chego, eu me comprometo com as coisas que eu sei que não sou capaz de cumprir, eu me comprometo com o horário e não cumpro o horário, eu digo para você que vou, mas não vou, eu me comprometo com você de encontrá-lo em determinado lugar e de repente eu dou um perdido, eu faço as coisas mais ou menos para ganhar tempo. E aí você começa a descobrir por que isso efetivamente acontece e nós justificamos estas coisas dizendo, não, é o trânsito, é a cultura, é porque somos assim mesmo. E aí nós começamos a nos especializar em pessoas que dão jeitinho para tudo e não assumem a responsabilidade que começa na simples questão de, ao fazer um pedido objetivo e claro, ou receber de alguém um pedido objetivo e claro, eu ter a consciência de que eu posso dizer sim e posso dizer não. Ou seja, eu não sou obrigado por nenhuma instância do mundo a aquecer a tudo que você me pede. Mas se eu aqueço, eu sou obrigado por uma questão moral, por uma questão ética, a dar conta daquilo que eu me comprometi. Então, se a minha palavra vale, é porque ela é expressão da minha identidade. Então veja, eu te peço o seu carro emprestado. Você não precisa me emprestar. Mas se você me empresta, você não pode agora roer a corda e usar uma desculpa qualquer. Não, Homero, olha, desculpa, eu te prometi, mas agora não deu. Sim, e aí? Então repare, antes de assumir os compromissos, eu preciso estar certo de que esta coordenação de ações decorreu de uma escuta bem feita, de uma indagação bem feita, portanto de um processo conversacional bem feito, e que agora eu coordeno uma ação a partir do momento que eu faço um pedido e você conscientemente aquece. E se você aquece a esse meu pedido, eu presumo o princípio da impecabilidade. Ou seja, repare que eu não falei princípio da perfeição, eu falei princípio da impecabilidade. Ou seja, faça o melhor que você puder para todas as pessoas, inclusive para você mesmo. Mas a contrapartida da oferta é a contrapartida do que eu chamo, da contrapartida do pedido, é o que eu chamo de contrapartida da oferta. Ou seja, você não só pode fazer pedidos às pessoas, mas você pode ser uma oferta às pessoas. E aí a pergunta que a gente faz é, no mundo que você vive, você é uma oferta às pessoas? Ou seja, você faz parte da solução ou você faz parte do problema? E quando eu digo que eu sou uma oferta, eu sou uma oferta para a organização a que eu trabalho, eu sou uma oferta para a minha família, eu sou uma oferta para os meus filhos, ou seja, eu sou uma oferta para os meus amigos. Às vezes eu vejo o meu amigo com um problema, a questão toda é, por que eu não me oferto para ajudar? Ele pode dizer sim ou não, mas eu também posso me ofertar.
E às vezes eu fico dizendo, eu não quero pedir porque eu não quero incomodar. Ou eu não quero me ofertar porque eu não quero ser intruso. Repare, de novo, estas são questões muito mais ligadas às conversas de explicação e de justificativas do que conversas efetivas de solução. Às vezes eu vejo pessoas paradas nas organizações, podendo fazer um bando de coisas, e você chega para ela e diz, por que você não faz isso? Eu não sou pago para isso. Como é que é? Não, eu não sou pago para fazer isso. Repare, não é uma questão de ser ou não ser pago para aquilo. É em que medida você é uma oferta para uma equipe que trabalha junto. Não há nenhum problema nisso. Eu conheço organizações que têm 3.000 funcionários, 3.000 colaboradores e 3.000 garis. Aí a pessoa diz, mas peraí, eu não sou contratado para fazer limpeza na minha organização. É claro que não, mas você não pode ser uma oferta trabalhando a sua estação de trabalho? Cuidando das coisas que lhe estão próximas? Cuidando de uma forma um pouco mais efetiva do cliente a quem você atende, escutando o melhor, indagando sobre as suas demandas? Então repare, a coordenação de ações vai pressupor que eu seja capaz de fazer pedidos, ser uma oferta e, por último, ter a competência de reclamar. Reclamar também é uma competência que coloca as organizações no nível de alto desempenho se eu sou capaz agora de diferenciar a reclamação da queixa. E qual é o princípio fundamental? Primeiro, a reclamação é uma forma de pedido. Quando eu reclamo, eu estou fazendo um pedido que requer providências para satisfação de algo que para mim não está impecável. Então, quando eu faço uma reclamação, eu estou dizendo que algo que me foi oferecido a partir de um pedido não atendeu às minhas expectativas, por isso eu estou reclamando. Então, reclamação é uma forma de pedido. Agora, olha que bacana. A reclamação ela se caracteriza, em segundo aspecto, diferentemente da queixa, por ser dirigido a quem pode resolver. Então, se eu tenho um problema com uma pessoa X qualquer, e eu faço algo, e eu digo este problema que eu tenho com a pessoa X, à pessoa Y, eu estou fazendo uma queixa. Porque aquela pessoa Y não pode resolver o meu problema com a pessoa X. Então, se eu tenho um problema com a pessoa X, a reclamação deve ser feita à pessoa X. Se eu faço isso de outra forma, eu estou gerando fofoca, gerando ruído e sendo inefetivo no processo. Agora, se eu faço isso a quem pode resolver, efetivamente eu estou corroborando para que o processo de solução ocorra. Né? Então, isso é muito simples. Né? Se eu entendo agora a quem eu devo fazer o pedido da reclamação e esta pessoa tem a competência necessária, este processo se caracteriza agora por uma conversa de alto desempenho. Agora, se eu digo para terceiros aquele problema que segundos são capazes de resolver, eu estou fazendo uma queixa. E esta queixa efetivamente não provoca resultado. Agora, vamos caminhar um pouco mais nessa direção. A partir do momento que estas coisas acontecem na nossa cultura, eu começo a criar juízos sobre as coisas que antecedem qualquer conversa, antecedem qualquer pedido, antecedem qualquer oferta, portanto, antecedem qualquer coordenação de ações. O nome disso é juízos. São juízos. Quer dizer, juízo é tudo aquilo que eu tenho previamente como valor atribuído ao relacionamento que impede ou que estimula o relacionamento numa determinada direção. Exemplo, eu tenho o juízo de que toda operadora de telefonia celular é ineficiente. Eu parto do pressuposto de que toda telefonia celular, toda operadora de telefonia celular é incompetente na satisfação daquilo que prometeu fazer. Se isso é um juízo, na hora que eu chego para fazer uma reclamação ou um pedido,
né, lá na operadora do meu telefone celular ou qualquer coisa que o valha, eu já vou com uma disposição mental e emocional descaracterizada de abertura para a aprendizagem. O que acontece? Normalmente um conflito se instala aí e a solução fica muito menos efetiva. Se eu agora tenho uma disposição mental aberta ao processo de aprendizagem, ao fazer uma queixa, ao fazer uma reclamação, perdão, eu agora farei esta reclamação a quem pode resolver, mas com uma abertura mental de ser surpreendido por uma proposta que seja absolutamente conveniente para mim. Para isso, eu preciso pedir com efetividade para que a pessoa que tem a competência de me atender me diga com clareza se pode fazer sim, se não pode fazer não e como pode fazer. E é nesse processo conversacional que eu estabeleço as bases das relações de alto desempenho. Mas você se lembra de que na abertura desse nosso bate-papo, eu fiz a seguinte questão: por que você trabalha? E parece que isso ficou um pouco esquecido ao longo dessa nossa conversa. Mas eu quero retomar isso para dizer que não ficou esquecido. Para dizer assim, a razão do nosso trabalho é colocarmos as nossas competências, habilidades e atitudes na construção de um bem comum ao qual eu me comprometo. Então repare só, você está na sua organização. Há quantos anos você está aí? Pense que você passa mais tempo dentro desta organização, do ponto de vista das suas relações efetivas, você provavelmente passa mais tempo aí do que você passa com a sua família. A questão agora é, você constrói relacionamentos, constrói amizades, constrói histórias juntos. Eu conheço pessoas que estão há 35 anos, 40 anos dentro de uma mesma organização. Repare quantas histórias, quantas amizades, quanto isso, quanto aquilo. A pergunta é, por que você está aí? É porque durante todo esse tempo você fez uma declaração, abre aspas, de fé, fecha aspas, uma declaração de que aquele trabalho era um trabalho digno da sua colaboração. Então você está fazendo o que está fazendo porque você entende que fazer o que faz é participar de um projeto que você acredita. E por acreditar, você se envolve e por se envolver o projeto lhe remunera, lhe reconhece, lhe dá qualidade de vida, lhe dá essas coisas todas que nos mantêm. Então, por exemplo, eu trabalho na minha empresa há 40 anos. Tudo o que aconteceu dentro da minha vida aconteceu via empresa. Foi lá que eu comprei o meu carro, foi lá que eu comprei a minha casa, foi lá que eu fiz as minhas viagens, que eu estudei, que eu coloquei os meus filhos para estudar, que eu fui capaz de honrar com a qualidade de vida deles, honrar com os meus compromissos. E existe um bando de pessoas que me cercam hoje e que eu faço parte da vida delas, que são pessoas com as quais nós nos relacionamos. Isso agora, para ser de alto desempenho, precisa estar presente na minha mente, que eu não estou aqui simplesmente para cumprir uma jornada de 8 horas de trabalho diárias, mas para fazer parte de um projeto. Isso é uma situação utópica. A utopia está na esperança de que isso seja de alto desempenho. O que eu preciso é entender que a cada momento eu posso construir uma relação melhor se eu souber pedir com efetividade, se eu souber ofertar-me com efetividade, se eu souber reclamar com efetividade, se eu souber escutar o outro a partir não das minhas premissas, mas a partir das premissas conversacionais do outro, se eu souber agora propor e indagar devidamente em função das competências que eu trago na minha vida e que estão sendo uma oferta para a organização a qual eu participo, se isso tudo está em jogo, o que eu entendo agora é que eu saio da minha região de conforto para estabelecer com você um processo de aprendizado desafiador, inovador, que seja perpetuante dessa organização a qual nós participamos e que é mais bacana e que constrói em nós o senso de orgulho e de pertencimento,
Porque quando dela sairmos, sairemos com a perspectiva de que fizemos um bom trabalho, deixamos bons amigos, criamos uma boa rede de relacionamentos, e isso é motivo de orgulho para mim, para você, para todos nós, porque nós precisamos desse sentimento de pertencimento. O Brasil precisa disso, as nossas relações precisam disso. Nós precisamos construir coisas das quais nos orgulhemos. E a melhor forma de fazer isso é através de um trabalho de alto desempenho, que pressupõe uma conversa de alto desempenho. Escutar, propor e indagar. Uma capacidade de coordenar ações, pedir, ofertar, reclamar, para construir de um modo efetivo as coisas. Portanto, existem muitas coisas que você sente que precisa ser mudada. Coisas que precisam serem mudadas, coisas que precisam ser transformadas. Mas meu desafio a você é, você tem feito pedidos às pessoas certas? Você tem se comprometido em ser oferta para a solução dos problemas? Você tem agora entendido qual é o grau de satisfação que você quer que aconteça nas suas organizações, na sua organização e, como tal, trabalhado para elaborá-los? Isso significa sair da posição de conforto e ser protagonista numa história que, dependendo de como ela é construída, nos enche de orgulho, nos enche de satisfação e faz com que aqueles que nos olham para nós na perspectiva de referências, sejam filhos, colegas, amigos, esposas, esposos, não importa. Mas pessoas que olham para a gente e dizem como esta pessoa é inteira naquilo que faz, e isto é algo a ser aprendido e a ser ofertado. Desfrutem disso. Vocês estão tendo seminários que cuidam deste assunto. Explorem ao máximo todas essas possibilidades, porque é assim que nós construiremos algo infinitamente melhor. Um beijo. Conte comigo. Estou com vocês. Tchau.